Você já parou para pensar que a grande maioria das pessoas que morre após os 75 anos perece devido a um número pequeno de causas? É comum imaginar que chegar a uma idade avançada significa partir de forma tranquila e natural, mas os dados revelam outra história. Muitas dessas mortes estão ligadas a fatores que poderiam ser prevenidos com atenção e cuidado. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas só percebem os riscos quando a saúde já está fragilizada, deixando poucas alternativas para reverter o quadro. A boa notícia? Se você tomar consciência desses perigos agora, pode adotar medidas práticas para proteger sua vida e até estendê-la de maneiras que talvez nunca tenha considerado. Neste conteúdo, vamos explorar as 5 principais razões por trás da maioria dos falecimentos após os 75 anos. Algumas delas são previsíveis, outras podem pegar você desprevenido, mas todas têm algo em comum. Conhecê-las é o primeiro passo para se defender. Não estamos falando apenas de estatísticas frias. São histórias de pessoas reais, famílias impactadas e decisões que podem fazer a diferença entre um futuro cheio de limitações ou uma vida longa, ativa e saudável. Fique até o final, porque essas causas não são sentenças inevitáveis. Com mudanças simples, porém poderosas, muita gente conseguiu diminuir os riscos, preservar a independência por mais tempo e ganhar anos preciosos de vitalidade. O que você faz hoje pode moldar o quanto você será forte, lúcido e livre amanhã. Vamos mergulhar nisso juntos? Já aproveita e comenta: "Eu sou forte e saudável", nos comentários para esse vídeo trazer ainda mais saúde e qualidade de vida para vocês. Vamos começar pela primeira causa. Número 1. Doenças do coração. Quando se trata das maiores ameaças após os 75 anos, as doenças cardíacas estão no topo da lista. Mas o que muita gente não sabe é o quanto elas dependem de escolhas que fazemos ao longo da vida. E o quanto ainda dá para mudar o jogo, mesmo em idades mais avançadas. O coração é como um motor incansável. Com manutenção adequada, ele segue firme. Com descuidos acumulados, começa a falhar. O complicado é que os sinais de problema muitas vezes são silenciosos, aparecendo só quando o estrago já é grande. Sabe aquele cansaço constante? A dificuldade para respirar ao subir escadas ou a sensação de que é só a idade? Pode ser o coração pedindo socorro, e não apenas um efeito natural do tempo. Um dos maiores inimigos é a hipertensão arterial, que força o coração a trabalhar mais do que deveria, desgastando-o lentamente. Ela é traiçoeira. Não dói, não avisa, mas pode levar a um ataque cardíaco ou derrame sem dar pistas prévias. Por isso, é tão comum ouvir histórias de idosos que estavam ótimos, até, de repente, precisarem de cuidados urgentes. Outro fator crítico é a alimentação. Décadas de hábitos como excesso de sal, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados vão entupindo as artérias, dificultando a circulação. Mas não é só evitar o prejudicial que conta. Incluir o que nutre também é essencial. Vitaminas, fibras e gorduras boas, como as encontradas em peixes, nozes e abacates, são combustíveis que mantêm o coração em forma. E tem mais, a falta de atividade física é um golpe duro. O coração precisa de movimento para se fortalecer. Sem isso, ele perde eficiência. Os vasos ficam mais rígidos e o risco sobe. Não estamos falando de virar atleta. Caminhadas leves, subir escadas ou até dançar em casa já fazem o sangue circular melhor e reduzem as chances de problemas. Muitos acreditam que doenças cardíacas são inevitáveis, seja por genética ou idade, mas isso é um mito. Controlar o estresse, escolher alimentos frescos, mexer o corpo e monitorar a pressão são ações ao seu alcance que decidem se o coração vai resistir ou fraquejar. O poder está mais nas suas mãos do que você imagina, e cada pequeno passo hoje fortalece esse músculo vital para os anos que virão. Me conta nos comentários.
Você já mantém uma rotina de movimento ou uma alimentação que cuida do seu coração? Número 2. Acidentes com quedas. Entre os perigos mais sérios para quem passa dos 75, um dos menos falados, mas mais devastadores, não é uma doença, e sim algo que pode acontecer em um instante: uma queda. Basta um momento de distração, um tapete solto ou um leve desequilíbrio para que tudo mude. Um osso quebrado, uma batida na cabeça ou até um ferimento aparentemente simples podem desencadear consequências graves, às vezes irreversíveis. O dado impressiona. Quedas são a principal causa de morte por lesões entre idosos, levando a incontáveis visitas a hospitais todos os anos. Para muitos, um tombo marca o início de uma queda maior. Semanas ou meses imobilizados, perda de independência e maior vulnerabilidade a outras complicações, como infecções. O mais triste é que poucos se preparam para isso até que o pior aconteça, seja com eles mesmos ou com alguém próximo. Com o avanço da idade, o corpo muda, os músculos perdem força, os reflexos ficam mais lentos e o equilíbrio, que antes era automático, começa a falhar. Como isso acontece aos poucos, quase não percebemos, até que um dia, ao se esticar para pegar algo ou virar rápido demais, o chão vem ao encontro. A recuperação também não é mais tão ágil. O que na juventude seria um hematoma leve pode agora virar uma fratura séria. E tem um detalhe cruel: depois de uma queda, o medo toma conta. Muitos passam a evitar movimento. Não sobem escadas, não caminham mais, vivem sentados. Só que essa imobilidade enfraquece ainda mais o corpo, criando um ciclo vicioso que rouba a autonomia rapidinho. Mas aqui vai o lado positivo. Quedas não são um destino certo. Exercícios para fortalecer pernas e abdômen, como levantar da cadeira sem apoio ou fazer alongamentos, ajudam a manter o equilíbrio em dia. Em casa, medidas simples como boa iluminação, corrimãos firmes e a remoção de obstáculos podem ser a diferença entre segurança e um acidente grave. E atenção aos remédios. Alguns, como calmantes ou antidepressivos, causam sonolência ou tontura, aumentando o risco. Se você já sentiu um leve vertigo ao se levantar, vale checar isso com um médico. Ajustar doses ou horários pode evitar um tombo. Prevenir quedas vai além de olhar o chão. É sobre construir um corpo resiliente e um ambiente seguro. Depois dos 75, um acidente assim pode transformar a vida, mas com cuidados hoje você garante muitos anos de liberdade e movimento. Deixe um comentário. Você já faz algo para fortalecer o equilíbrio ou ajustar sua casa contra quedas? Número 3. Problemas respiratórios. Respirar é algo tão automático que só notamos sua importância quando algo dá errado. Após os 75 anos, os pulmões já não funcionam como antes, e condições que parecem inofensivas podem se agravar em pouco tempo. Uma tosse persistente ou um cansaço ao fazer tarefas simples podem ser o começo de algo maior, como infecções ou doenças crônicas que levam a internações frequentes. Entre as causas de morte nessa faixa etária, os problemas respiratórios figuram entre os líderes. Não porque sejam impossíveis de evitar, mas porque muitas vezes passam despercebidos até ser tarde demais. Um exemplo comum é a doença pulmonar obstrutiva crônica, DOC, que inclui males como bronquite crônica e enfisema. Nessas condições, as vias respiratórias inflamam e se estreitam, tornando cada inspiração um esforço. Muitos idosos acham que roncos no peito ou falta de ar são coisas da idade, mas são gritos de alerta dos pulmões pedindo cuidado. Outra ameaça séria é a pneumonia, que pode começar como um resfriado banal, mas em idosos se transforma em um risco mortal. Com o sistema imunológico mais fraco, o corpo luta menos contra infecções, e o que parecia simples pode evoluir para um quadro que compromete tudo. Hábitos e ambiente também pesam.
Anos respirando ar poluído, fumaça ou poeira deixam marcas nos pulmões. Mesmo dentro de casa, coisas como mofo, ácaros ou até cheiros fortes de produtos químicos podem piorar a situação, especialmente para quem já tem asma ou DPOC. Melhorar a ventilação, usar filtros de ar ou evitar gatilhos como cigarros já faz uma diferença enorme. E sabia que os pulmões também precisam de exercício? Ficar muito tempo parado reduz a capacidade deles de se expandir e limpar secreções, deixando-os mais suscetíveis a problemas. Atividades leves, como uma caminhada ao ar livre ou respirações profundas controladas, mantêm a oxigenação em dia e fortalecem essa função vital. Outro ponto poderoso: vacinas. Imunizações contra gripe e pneumonia são subestimadas, mas cortam drasticamente o risco de complicações graves. Não é só evitar um nariz escorrendo, é impedir que uma infecção leve você ao hospital. Respirar com facilidade não deveria ser luxo, mas para muitos idosos é um desafio que poderia ser evitado. Cuidar dos pulmões agora, com movimento, ar limpo e prevenção, é um investimento em mais anos de energia e saúde. Quero saber. Me diga nos comentários. Você já pratica exercícios que ajudam os pulmões ou toma medidas para respirar um ar mais limpo? Número 4. Acidente vascular cerebral. Um acidente vascular cerebral, ou derrame, é como um raio em dia claro. Chega sem aviso e, em segundos, pode alterar tudo. Ele está entre as principais causas de morte após os 75 anos, mas o que poucos percebem é que boa parte dos casos poderia ser evitada com medidas ao alcance de qualquer um. O estrago de um AVC é rápido e, muitas vezes, irreversível. Quando o sangue para de chegar ao cérebro, seja por um bloqueio ou ruptura, as células começam a morrer em minutos. Alguns derrames são leves, trazendo sintomas como confusão ou fraqueza que passam rápido. Outros, porém, deixam sequelas como paralisia, dificuldade para falar ou até levam ao fim da vida. O grande vilão aqui é a pressão alta, que vai minando os vasos sanguíneos ao longo dos anos, preparando o terreno para um colapso. Ela age em silêncio, sem sinais óbvios, até que o corpo não aguenta mais. Outro risco é a fibrilação atrial, um ritmo cardíaco irregular que muita gente tem sem saber. Nesses casos, o sangue pode coagular, e se um desses coágulos viaja até o cérebro, o resultado é instantâneo. A boa notícia é que um exame básico, como um eletrocardiograma, pode flagrar isso cedo, e medicamentos ou ajustes simples derrubam o perigo. A forma como você vive também entra na conta. Uma dieta cheia de sal, frituras e alimentos industrializados eleva as chances, enquanto a falta de exercício deixa o sangue mais viscoso e lento. Por outro lado, comer mais vegetais, frutas e gorduras saudáveis, além de se mexer regularmente, mantém as artérias flexíveis e o fluxo em ordem. Um detalhe que passa batido são os chamados mini-derrames, ataques isquêmicos transitórios. Eles trazem sintomas rápidos, visão embaçada, dificuldade para falar, que somem logo, mas são um aviso urgente. Procurar ajuda na hora pode impedir um AVC maior. O segredo está na prevenção, consultas regulares, controle da pressão, uma rotina ativa e atenção aos sinais do corpo cortam até 80% do risco, segundo estudos. Você não precisa viver com medo de um derrame. Com escolhas conscientes agora, pode proteger seu cérebro e sua independência por muitos anos. Então me diz, você já monitora sua pressão ou inclui hábitos que protegem seu cérebro contra derrames? Número 5. Perda cognitiva e suas consequências. Envelhecer traz muitos desafios, mas poucos são tão dolorosos quanto ver a mente escapar aos poucos. A perda cognitiva, como demência ou Alzheimer, não acontece de repente. Ela se instala devagar, com lapsos que parecem inofensivos, mas que com o tempo
viram barreiras enormes. Coisas simples, como lembrar onde deixou as chaves ou seguir uma receita, tornam-se difíceis, e isso não afeta só a cabeça. Coloca o corpo inteiro em risco. Quando a memória e o julgamento falham, cuidar de si fica mais complicado. Esquecer de tomar remédios, de se alimentar direito ou de perceber sinais de doença vira rotina. Há casos de idosos que param de beber água por distração, enfrentando desidratação severa, ou que se descuidam da dieta, abrindo portas para outros problemas de saúde. O perigo aumenta com acidentes. Deixar o gás ligado, sair sem rumo ou cair por falta de atenção são riscos reais que crescem com o declínio. O mais assustador é que esse processo muitas vezes só é notado quando já avançou muito. Pequenos esquecimentos ou dificuldade para acompanhar uma conversa são descartados como normal da idade, mas podem ser o início de algo maior. Agir cedo, porém, pode desacelerar essa curva e manter a mente afiada por mais tempo. O cérebro precisa de estímulo constante. Ler livros, resolver jogos, aprender uma habilidade nova ou até discutir ideias com amigos são formas de mantê-lo vivo. Exercício físico também ajuda. O sangue que chega ao cérebro com o movimento nutre as células e protege a memória. A solidão, por outro lado, é um veneno silencioso. Ficar isolado acelera a perda cognitiva, enquanto conexões sociais regulares, um papo no café, um grupo de hobbies, mantém a cabeça ativa. A alimentação é outro pilar. Nutrientes como ômega 3, de peixes, antioxidantes, de frutas vermelhas, e vitaminas, de folhas verdes, constroem uma barreira contra o desgaste, enquanto açúcar e gorduras ruins inflamam o cérebro e abrem caminho para a demência. Perder a lucidez não é uma sina inevitável. Com uma rotina que mistura atividade mental, movimento, laços humanos e comida de verdade, você pode reduzir muito esse risco e viver com clareza por mais tempo. Diga nos comentários: você já mantém sua mente ativa ou tem uma rotina que estimula a memória? Chegamos ao fim com um panorama claro. Doenças cardíacas, quedas, problemas respiratórios, derrames e perda cognitiva dominam as causas de morte após os 75 anos. Mas o que fica evidente é que elas não são um destino fixo. Muitas pessoas não percebem o quanto podem influenciar sua própria saúde até que as opções comecem a se esgotar. Pequenas ações feitas com consistência, desde já, têm o poder de adicionar anos de vigor, lucidez e liberdade à sua vida. Falar sobre envelhecimento não é agradável, mas fechar os olhos para os riscos não os faz desaparecer. Pelo contrário, entender o que está em jogo te dá a chance de virar o jogo. Prevenir é mais do que evitar problemas. É construir um futuro onde você vive plenamente, sem se preocupar com limitações que poderiam ser contornadas. Olhe para sua rotina. Tem algo que você pode ajustar? Talvez trocar um lanche gorduroso por uma fruta, caminhar um pouco mais, marcar aquele check-up atrasado ou puxar papo com um vizinho. Não é preciso revolucionar tudo de uma vez. Um passo pequeno já é o começo de uma transformação. Sua saúde é o bem mais valioso que você tem hoje, e protegê-la significa mais tempo com quem importa, mais autonomia e uma vida sem o peso de ameaças evitáveis. Cada dia oferece uma oportunidade de cuidar de si, e o que você decide agora vai ecoar no quanto você será capaz amanhã. Obrigado por acompanhar. Deixe nos comentários algo que chamou sua atenção ou um plano que você quer colocar em prática. Sua participação nos inspira. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos que informam e motivam. Até a próxima!